Pessoal, aqui é o escritório de um amigo meu. Ele simplesmente tem uma operação que consegue rodar em dólar. Mora no Brasil, mora em Salvador e tem uma operação internacional, né, irmão? Esse aqui vai ser o conteúdo de hoje. Vai trocar ideia mostrando como é que vai ser um pouco da rotina, como é que funciona o trabalho dele, até compartilhar muitos insights, aprendizado. Só vocês terem noção, pessoal, tudo isso aqui ele acabou construindo, não foi tudo em relação à parte em dólar, mas toda a parte do empreendimento dele acabou ajudando a chegar nesse momento. E hoje o cara cobra quanto real se for cobrar? Aprendi com você. Comprou meu curso, irmão? Valeu. Pessoal, como eu falei aqui pra vocês, né? Esse rapaz aqui que tá aqui do meu lado, meu amigo de infância, Tito. Uma das coisas bem... Só uns 20 anos de amizade, muito. Pouco, né? Pouco, né? Só uns 20 anos. Me conheci, se duvidar, me conhece mais que meus pais e minha mulher, rapaz. Tá nesse nível, assim, né? De amizade. Mais que a mulher, com certeza. Rapaz, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, é que acho que dentro desse mercado, sobre essa questão de produção de conteúdo, sobre ensinar você a ganhar em dólar sem sair do Brasil, acho que a única pessoa que está nesse mesmo mercado que eu é Tito, e ele tem uma operação muito interessante. Ele também tem uma agência, só que o diferencial que ele trouxe, assim, que eu acho que ninguém tem, pelo menos se tem, não postou na internet, né? Se não postou, não existe. Esse é o princípio. É pelo fato de que ele consegue estar tendo uma operação, ele tem uma equipe, ele consegue ganhar em dólar e também ele, de certa forma, não produz tanto conteúdo ou tráfego pago sobre isso. Eu acho que isso traz uma ideia muito de limitação que as pessoas têm em relação a esse mercado, porque acham que tem que produzir conteúdo, às vezes as pessoas acham que você tem que, talvez, morar para os Estados Unidos e tudo mais. E a ideia, pessoal, é justamente compartilhar um pouco disso. A gente vai trocar uma ideia aqui também sobre negócios e empreendedorismo, muito sobre esse mercado, que eu acredito que pode ajudar vocês aí também, de casa, a conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né? Porque, Tito, a verdade é que a economia está ficando cada vez pior, né? Exatamente. Quando você ganha 5 vezes mais, fica tudo mais fácil. E outra coisa também, Tito, muito importante, a gente está numa situação que, infelizmente, o brasileiro médio, ele busca a solução em fatores que ele não tem controle. Eu acho que isso é algo que quebra muitas empresas. Por exemplo, a culpa da gente está assim é o governo, mas também nada garante, né, que a pessoa vai entrar um outro governo, seja um governo de oposição ou não, mas que a situação melhore, né? Porque também tem muitas variáveis, né? A gente teve um governo, pô, aí teve pandemia, aí agora está tendo guerra. A guerra que nem foi a gente que começou, mas está afetando no preço da gasolina e tudo mais. É porque, querendo ou não, sempre tem uma frase que eu gosto muito, é que existe uma grande diferença entre a direção e a velocidade. É melhor você estar na direção certa com a velocidade mediana do que você estar na direção errada com a velocidade alta. Então, não adianta você trabalhar muito se você está na direção errada. Então, vejo muitas pessoas que têm agência, estão querendo iniciar, que os caras querem trabalhar para cliente pobre. Então, o cara quer trabalhar para uma empresa que fatura 20, 30 mil reais por mês. E, consequentemente, se seus clientes são pobres, você também será pobre junto com eles. Isso é um pensamento que eu tenho, porque não tem como você cobrar muito para quem ganha pouco. E os Estados Unidos vem com algo disruptivo, que é, imagine que o seu cliente ele ganha em moeda forte. Se ele fatura 20, 30 mil dólares, que para lá não é nada, 30 mil dólares, aqui já é 150 mil reais. E se esse cara te paga $1.000 de fixo para você que é prestador de serviço, você ia ter um fixo maior do que a maioria das empresas aqui no Brasil que prestam serviço de marketing. E também, Tito, um detalhe que eu acho legal, que eu tento falar isso com meus alunos, isso acontece com muita frequência. Chega uma pessoa no meu direct, ela manda mensagem porque viu o meu conteúdo no YouTube e ela vai querer buscar cobrar aqui nos Estados Unidos. Mas sabe o que acontece? Ela quer vender o serviço dela com o valor que ela venderia no Brasil, achando que vai vender mais. Por exemplo, a pessoa quer ter o seu cliente e quer vender por $300. Não. Até porque você tem que imaginar o seguinte, se alguém te oferece algo muito barato, você desconfia. Então imagina que alguém chegou aqui na sua porta agora, um peruano, e esse peruano aqui, Peru tem moeda mais fácil, bora botar um argentino, tá com a moeda bem baixa. Aí chega um argentino, faz uma reunião com você, ele te promete que vai fazer sua empresa vender mais, só que ele te cobra $300. É a mesma situação do que você chegar para o americano e pedir, cobrar para ele $300. O cara, em primeira instância, ele já sabe que você não é um bom profissional, porque se você cobra muito barato, gera uma desconfiança. E isso atrapalha muito o fechamento da minha visão da galera que quer começar lá fora e tá achando com certeza cobrar mais barato muda o jogo. O que muda o jogo não é cobrar mais barato, é se posicionar bem, ter uma proposta de valor, realmente entregar resultado, ter cases. E uma questão também é sobre mentalidade, né? Eu acredito que a pessoa, muitas vezes, quando você chega em oportunidades onde você pode ganhar mais,
você não se coloca na posição de cobrar mais caro de fato, acho que é porque também por nervosismo, né? Você acha que a pessoa não paga, você acha que também você não vale, né? Eu falo, cara, tem que cobrar aí pelo menos $1.000. Mas o cara falou, pô, $1.000 é muito dinheiro, é muita coisa. Sim. Então, tipo assim, às vezes a pessoa mesmo nem... ela talvez não enxerga o trabalho dela, o valor do que ela faz pra isso, entendeu? Acho que esse é um ponto de virada de chave. Tem uma frase do Alfredo Soares que eu gosto muito, que ele fala, né? Só cobra caro quem já pagou caro em algum momento. Porque você muitas vezes, né? Você se sente travado de cobrar, por exemplo. Eu me sentiria travado de cobrar R$12 mil, R$15 mil, R$20 mil um contrato. Meu título de 2019. Só que tem uma empresa minha que eu tenho um ticket médio de fechamento de contrato de R$100 mil, que é a comissão digital. Então, para eu fechar um contrato, eu fechei um contrato de R$340 mil. Para eu fechar um contrato de 340 mil, foi uma disrupção de crença muito grande na minha cabeça. E eu só comecei a cobrar isso quando eu comecei a pagar para prestadores de serviço, para empresas esse valor também. Por quê? Se eu pago, é porque eu tenho um retorno. Eles também estão me pagando porque esperam um retorno. E está tudo certo. Eu trabalho de uma maneira um pouco disruptiva. Eu trabalho com performance acelerando o e-commerce. Então, o que muitas pessoas querem sempre é cobrar fixos mais caros, fixos, querendo ou não, que pesam no bolso do cliente. E eu, em algum squad meu aqui na minha empresa, eu tenho um squad que não tem fixo nenhum. Eu estou cobrando um percentual do que eu vendo se eu bater a meta de ROAS, que é a meta de lucratividade mínima para aquela empresa. Então, basicamente, você pega só e-commerce. Para você atingir esse resultado, você pega negócio local? Não, eu pego negócios locais também, mas para eu cobrar, ganhar em dólar hoje, o meu ganho em dólar são prestando serviço para e-commerces que são nos Estados Unidos. E para não mostrar que é mentira, saí aqui, andava de ônibus aqui. Professor universitário, pô. E é o resultado. Vamos pegar aqui 29 de dezembro, né? Praticamente um período de 30 dias. Sim. $6.400. 6.400, 31 de dezembro foi 3.400. Vamos somando, já estamos aqui em mais de $10 mil, né? Praticamente. $10 mil. Aí aqui mais $13 mil. Estamos aqui em $23 mil. Estamos aqui mais $9.600. Mais de $30 mil. Mais de $200 mil aí, nessa brincadeira. E aqui agora, $36 mil. Se você for ver, em $36 mil, mais 7? 43 mil. Isso aqui é um período de 30 dias praticamente. Qual o segredo para você conseguir cobrar caro para os seus clientes, mesmo sem ter uma estrutura, mesmo sem ter realmente nenhum grande feito ainda na internet? Mas você vai entender aqui como que eu fiz para conseguir me diferenciar e conseguir cobrar 50, 100 mil reais por mês para um cliente. Bom, a 5P, que é a minha empresa de prestação de serviço, é uma empresa que a gente entende que se eu não posso ter o brand no AV4 da vida, que tem não sei quantos milhões de clientes, não sei quantos milhões de gastos em branding, eu tenho que me diferenciar falando que eu sou especialista. Então, eu coloco aqui na minha empresa que eu tenho menos clientes e mais qualidades. Porque aqui na minha empresa eu não tenho nem 10 clientes, o que é um diferencial muito grande, porque a maioria das agências trabalha com dezenas de clientes entregando o mínimo possível. Aqui eu foco em menos clientes e mais valor agregado. E também, além disso, a gente tem um diferencial. Nosso time é um time de performance, realmente focado. Então, quando você vai vender hoje uma prestação de serviço, eu gosto muito de você ser nichado. Então, eu sou focado aqui em e-commerce porque eu gosto da área de e-commerce, eu atuo. Não quer dizer que eu não pegue outros clientes, mas eu entendi que o e-commerce é algo que eu sou especialista. Então, eu consigo cobrar muito mais. E além disso... Uma consideração aqui, uma dúvida importante. No caso, uma pessoa que está começando do zero nos Estados Unidos, você acha que ela deveria começar com um nicho ou ela ser generalista e ver o que acontece? Eu acredito que você tem que fingir ser especialista. Não. Beleza. Porque assim, você vai ver assim, você vai fazer um estudo de mercado. O ChatGPT me passa os 10 principais nichos nos Estados Unidos que eu posso ter um cliente que me pague bem e que é uma área que você goste de acompanhar, goste de entender. Porque não adianta você querer tocar marmoraria sem entender da margem de lucro de marmoraria, sem entender como é que funciona a marmoraria, sem entender qual realmente é o funcionamento do nicho da marmoraria. Então, eu acredito que é melhor você tentar atirar para algumas áreas que você já fez um estudo de mercado. Mas várias comunicações específicas então, né? Seria exatamente, isso? Entendi. Em 3, 4 comunicações. Exatamente. Então aqui, ó, você tem que entender qual é o nicho. Meu chão tá meio ruim. Primeira coisa, você tem que definir seu nicho. Aí, após você definir seu nicho, você tem que entender que a comunicação tem que ser assertiva para esse nicho. O que é a comunicação? A comunicação
seria a sua proposta. Você tem uma proposta especialista para o nicho, por exemplo. Eu vou fazer um nicho de farmácia nos Estados Unidos. Eu vou falar para o cara, não, aqui a gente pega a sua farmácia, a gente entende isso daqui, aí a gente pega, faz uma captação para o seu WhatsApp comercial, a gente capacita seu time para vender os medicamentos genéricos que ganham maiores comissões. A gente ajuda você também na questão de estudos de geolocalização para você ver ali o melhor bairro para você fazer o seu marketing que está no raio, que não tem seus concorrentes. Então você tem que entender qual a dor do seu nicho para você fazer uma proposta personalizada. Porque o especialista, em 2026, ele vende muito mais do que o generalista. E uma dúvida, isso vai tanto para o tráfego pago, para o orgânico, e caso seja feito para os dois, a execução é a mesma, muda alguma coisa? Cara, o tráfego pago eu também faria da maneira nichada. Eu pegaria o criativo, já comunicaria com a minha persona. Eu e você, dono de farmácia, eu gostaria de fazer uma proposta para você de uma consultoria online gratuita, onde eu vou te passar o passo a passo para você entender como alavancar as suas vendas através de marketing. Então, eu acho que eu iria nessa linha. Como não é nos Estados Unidos, vai ser mais difícil a pessoa gravar criativo. Então, eu recomendaria você usar muito bem imagens. Eu faria um estudo de mercado de outras agências que estão lá nos Estados Unidos, que tem imagens que são boas, convertem ali, que você vê que o cara está anunciando bem, e eu modelaria essas imagens e colocaria para os nichos que o cara atuava. Pessoal, complementando até um pouco do que o Tito falou, eu acho um ponto interessante, que é o que eu utilizo aqui na minha operação, é como a gente cria essa comunicação, né? Então, dentro dessa área de comunicação que a gente está falando com o público-alvo, a gente tem que perceber que a gente tem que falar o óbvio, mas de uma forma diferente, e que esse óbvio que a gente for falar de forma diferente gere conexão com o público-alvo. Se vocês, por exemplo, têm uma empresa onde vocês querem ajudar as pessoas a emagrecerem, as pessoas elas podem emagrecer por diversos motivos. Ela pode querer emagrecer, por exemplo, por saúde. Tem pessoas que querem simplesmente emagrecer por uma questão de bem-estar. Tem pessoas que elas querem para poder se mostrar para os outros, né? Tem pessoas que elas querem se emagrecer, pessoal, talvez para ter uma namorada, para buscar um relacionamento, para uma pessoa que ela quer conhecer pessoas próximas, porque isso mexe na autoestima, que acho que isso poderia entrar também dentro do relacionamento. E tem pessoas que podem até mesmo emagrecer com a questão mais profissional do seu trabalho. Por incrível que pareça, apesar do objetivo final ser o mesmo, emagrecer, a dor que você vai entrar em contato com a pessoa é o que define o resultado. É o que define a conexão que você vai gerar com o público-alvo. Isso eu faço não só na minha empresa, na captação dos meus clientes dos Estados Unidos, mas também até com os meus próprios clientes. E pessoal, um detalhe interessantíssimo, né? Tito ele tem esse tipo de situação no mercado, mas o que eu acho interessante é o ponto também de que ele não fala inglês, né? Tipo assim, você não precisa falar inglês no caso. Mas mas assim, os seus clientes não são americanos, não são brasileiros. São brasileiros que têm empresa nos Estados Unidos, mas eu falo um inglês intermediário. Um detalhe importante que eu acho legal compartilhar com vocês, acho que é um pouco dessa mentalidade do inglês. Tito, acontece muito, e eu acho que é muito importante a gente sempre forçar nessa questão de educação. Sim. O fato de que, eu acredito, não sei se é questão cultural que a gente tem, mas eu percebo que o brasileiro, sempre quando ele vai querer uma oportunidade, ele busca fazer o mínimo possível para aquilo acontecer. E isso é um comportamento que eu enxergo um comportamento muito de autossabotagem. Porque, por exemplo, a pessoa ela quer ter cliente, ela quer crescer, mas quando ela chega no mínimo de investir, no mínimo trabalho que tem que fazer, ela acaba não se colocando nessa situação, cara. Porque você tem que estar preparado para situações, né? Eu quando comecei a querer aprender inglês, eu pagava R$30 na hora aula, eu fazia 2 aulas por mês. Aí eu fui evoluindo, e quando eu fechei meu primeiro grande cliente nos Estados Unidos, eu paguei um intercâmbio para os Estados Unidos para aprender também a me comunicar em inglês. Então, passei 40 dias na Califórnia buscando, querendo ou não, improve my English, lá na Califórnia. E o que eu entendi foi o seguinte, aquilo dali me abriu outras portas, porque depois, querendo ou não, eu virei diretor de marketing de uma empresa dos Estados Unidos por um período, prestei esse serviço de direção de marketing dos Estados Unidos. Eu lembro. E além disso também, eu consegui outros clientes que exigiam que eu entendesse os criativos e as páginas que vinculavam lá fora. Porque para você ter um cliente nos Estados Unidos, você não precisa necessariamente falar inglês, mas isso é um diferencial que pode agilizar a sua parte de aprovação de criativos, ver as cartas de vendas. Então, você não precisa, mas se você já está prestando esse serviço ou você quer prestar, o mínimo que você pode fazer é realmente aprender melhor o seu inglês. Exato. E pessoal, quando a gente coloca essa situação do inglês, pode realmente ter situações onde você não usa. No meu caso, eu tenho clientes que são realmente americanos.
Então eu tenho que, o fato de falar inglês acaba sendo essencial. Mas o que a gente tem que parar quando a gente vai querer entrar nesse mercado é de parar de evitar o que tem que ser feito. Por exemplo, eu recebo comentários onde a pessoa ela quer ter cliente dos Estados Unidos sem precisar saber falar inglês, sem ter um bom computador, apenas com celular e fazendo tráfego orgânico. E tipo assim, a mentalidade que todo mundo fala é possível, essa mentalidade, pessoal, do ser possível, ela tem que simplesmente não existir mais. Porque tudo é possível. Eu acho possível. Que uma boa analogia assim, você quer correr sendo aleijado? Aleijado corre. Mas assim, você quer dificultar, quer tirar as ferramentas, porque uma pessoa sem perna, mas com uma prótese, ela corre. Agora você sem a ferramenta, sem um computador, sem saber o idioma, sem realmente investir no seu comercial, em marketing, exato, é você querer pedir para Deus assim, ó Deus, eu sou aleijado, me faz correr sem ter equipamento nenhum, não tem como. Exato. E outra coisa, no caso do aleijado, pelo menos até onde esse vídeo foi gravado, não tem cura, né? Mas tipo assim, você que está em casa, você pode pegar essas ferramentas, né? É claro que não é o fato de você ser perfeito, né? Se você não tem dinheiro, por exemplo, para fazer curso de inglês online e tudo mais, tem formas gratuitas na internet, tem Duolingo, tem aplicativos, enfim, existem várias formas que são mais acessíveis de você desenvolver essa habilidade. Mas o fato é, galera, é importante a gente ter que entender que esse resultado, ele chegou muito através de investimento, né? E o resultado que eu consigo ter também foi de muito investimento, não só na parte em relação a brand, mas também em produção de conteúdo, mas também fazer algo que traga mais autoridade, para justamente vocês entenderem como funciona esse mercado de fato. Hello chat, you can help me for study English today? Of course, I'm happy to help you with English. What kind of practice are you in the mood for today? Ainda bem que tu tá gritando, mas esse é o prêmio, né? Esse eu pago. Today I can study with you about conversation English with my clients. I don't speak English very well, but I can talk with my clients in a meeting. That's a great goal. We can definitely practice some situations that might come up in a client meeting. Why don't we start with something typical, like how you'd introduce yourself and ask them about their needs? Então assim, galera, hoje em dia você tem até o próprio ChatGPT para te ajudar a aprender inglês. Então, às vezes você não está no nível bom, mas você vai ali, ó. Você está ali olhando a tela do chat, olhando o que ele está escrevendo, aí você fala, chat, me manda em português também para eu entender. Então acaba que você tem N possibilidades hoje que você pode pagar uma conversação em inglês de 0800. Exato. Porque você tem um ChatGPT a seu favor. E Tito, aproveitar também sobre isso, vamos trocar ideia sobre essa questão de precificação. Cara, na minha empresa, como eu faço a estratégia de precificação, eu tenho um dos fatores que eu acho que é o mais importante, até para ter um pouco de confiança no meu preço, né? Não é nem confiança no meu preço, mas confiança de saber que a pessoa ela tem condições de investir no preço que eu estou cobrando, é saber o quanto ela investe em anúncio. Acho que esse é um termômetro assim muito universal. Você já entende o quanto que ela está disposta também a investir em você, né? Exatamente, exatamente. E você nesse mercado dos Estados Unidos, você utiliza alguma estratégia que seja um pouco diferente disso, ou você consegue enxergar mais formas de você utilizar a sua precificação para esses clientes em dólar? Eu tenho duas mentalidades. A mentalidade que eu gosto quando a gente está iniciando, a gente vai entregar algo, é a mentalidade de você fazer o empresário entender o custo de ter um funcionário na empresa dele de marketing. Por exemplo, se ele está lá nos Estados Unidos, quanto é que custa um funcionário? Mão de obra, alimentação, transporte, mais de $1.000. Com certeza. Mais de $1.500 tranquilamente. O médio, né? Tipo, não é nenhum cara não é nenhum especialista, cara, né? Não é um especialista, porque se ele for pagar um head de marketing, um gerente de marketing que tem o mesmo nível de consciência que você vai agregar na operação dele, ele vai pagar pelo menos $2.000 a $3.000 por mês. Então, eu acho que uma linha para ficar legal, $1.000, devido a essa alavancagem que você pode utilizar do colaborador, do custo pessoa. Já no Brasil também gostaria da mesma linha, porque se você vai ter um funcionário aqui também para estar tocando seu marketing, pelo menos ele vai te custar R$3.000 de fixo, um cara mediano, e você tem também transporte de alimentação, outros custos com ele, e ele pode chegar até R$5.000, a depender da senioridade dele. Então pense que se você colocar que você vai ter um profissional sênior na operação, que vai ser a sua empresa que vai prestar serviço para ele, por um preço menor do que vai pagar de um funcionário, você tem que liderar, sem ter que ensinar, sem ter que fazer todo o trâmite que é você ter um colaborador, é muito melhor. E eu vejo que esse é uma linha mais clara para o cara fazer a cobrança de fixo. O primeiro ponto, na verdade, é fazer o cara te enxergar como custo, não como despesa. Despesa é algo que não dá retorno, custo é algo que você precisa para você conseguir ter o seu faturamento, ter ali vender.
porque é algo que você realmente é necessário te dar um retorno. Então eu não sou uma despesa para o empresário, eu sou um custo para ele faturar. E a gente sempre coloca na mentalidade dele que assim, o custo de você ter um funcionário barato e um caro é algo que realmente a gente pesa no bolso. Agora, alguém que te dá resultado e alguém que não te dá resultado, o custo para ele é muito maior de oportunidade, de despesa operacional, de tudo. Então eu sempre gosto de colocar aqui, eu sou a última agência que o cara vai trabalhar, porque eu não sou uma agência, eu sou uma aceleradora de marketing. E no posicionamento é importante. Posicionamento é diferente. E eu vejo que assim, no formato eu tenho 2 formatos, de fixo e de variável. No formato de variável, eu sempre penso assim, pô, dentro da margem desse cara, eu vou gerar um faturamento novo geralmente. As empresas que eu trabalho, as grandes, elas já têm um time de marketing interno, elas já têm gestor de tráfego, que provavelmente não vai ser o seu caso, que está iniciando agora. Mas para você que está no intermediário mais alto, essas empresas já lucram 200, 300, 500 mil reais por mês, elas já têm time interno de marketing, elas já têm um bom gestor de tráfego. Eu entro para ser mais um braço dela de escala. Ou substituir, né? Geralmente eu entro para acrescentar, porque são empresas muito grandes que precisam escoar verba de fundo de investimento, entre outras coisas. Entendi. Eu entro para escoar a verba do cara. Aí eu cobro geralmente 5 a 10% do que eu agrego para ele. Então da margem que eu gero para ele, depender. Então eu sempre penso assim, pô, eu tô aqui acrescentando, não tô pegando o pote principal dele, é novo. Se eu tô gerando um lucro novo e eu pego 10, até 15, 20%, tá tudo bem, porque é lucro novo. Eu não tô mexendo no business dele principal. Então, a mentalidade da gente também acrescentar para o cliente, através do que a gente vende a mais, é bem difícil de se ter, mas vale muito a pena. Porque não é todo caso, mas eu vejo que se você quer enriquecer realmente no mercado de prestação de serviço, ou você vai ter um time comercial muito forte para você ter ali um escalonamento de fixo, vários clientes com fixos, você tem uma empresa de gestão que você gerencia esses clientes, ou você vai ter menos clientes cobrando um percentual do que você agrega. São 2 caminhos. Qual o melhor? Sinceramente, eu acho que o melhor caminho é um mix. Você tem um squad de fixo e um squad de percentual na sua empresa. Mas, para quem está iniciando, eu acho que o fixo é o melhor 1000 vezes. Agora, Tito, um ponto também importante, que eu acho que é o tema principal aqui do vídeo, né? Como é que você começou a estar nesse mercado e como é que você começou, né, a ter seus primeiros clientes dos Estados Unidos? Pronto, meu primeiro cliente dos Estados Unidos aconteceu de uma maneira totalmente inesperada. É sempre assim. Foi um amigo do colégio que foi morar nos Estados Unidos, que até virou cliente do Igor. Ele me indicou, verdade. Ele indicou o cliente lá. Então, todos os meus clientes vieram de indicação de relacionamento. Esse primeiro foi a Showcar lá, que veio de indicação de um amigo meu de colégio. E depois foi através também de outra indicação de um patrocinador meu, que trouxe um cara lá que já foi para o meu evento, que foi a Convenção Digital, e eu comecei a prestar serviço para ele. Então foi um cliente meu da Convenção Digital que veio indicação de um amigo também, que eu pedi indicação para o cara, você conhece alguém que está rodando muito, está precisando de terceirizar o tráfego, aí me indicaram e aí veio esse primeiro cliente realmente grande lá fora. Tito, eu acho legal essas oportunidades que você teve em relação aos seus primeiros clientes, porque eu acho que mostra um pouco também o fato de você ter tido a mentalidade aberta, né? Porque tem muitas pessoas que podem estar numa situação igual, então parecida, quando tem a oportunidade de começar, às vezes se assustam. Por exemplo, não, eu cuido do Brasil e tudo mais, porque justamente o novo acaba sendo desconhecido, né? E no caso, você teve uma segunda oportunidade de indicação, que ela foi uma indicação, assim, que gerou em torno do evento seu da Convenção Digital. Me fale um pouco sobre essa importância de você às vezes estar no lugar certo e na hora certa, que pode trazer oportunidade. Porque eu acho que isso serve tanto para você ter clientes no Brasil quanto nos Estados Unidos também, né? Nesse conceito. Total, assim, eu acredito que quando você cria um posicionamento, você tem algo relevante. Eu demorei 4, 5 anos para fazer o meu evento, a Convenção Digital Sonora Grande. Mas isso me gerou um retorno de posicionamento que me abre em portas diferentes para eu conseguir captar clientes como eu captei esses, entre outros que aparecem. Por exemplo, eu estava fazendo uma reunião agora com um cliente, todos eles praticamente já conhecem a empresa, já conhecem, já ouviram falar. Então isso facilita muito para mim fechar novos clientes. Isso é um ponto decisivo. Mas não necessariamente você está começando agora, você precisa criar algo grande para começar. Você pode criar um posicionamento online através de uma produção de conteúdo no Instagram, em que você se torna referência em algo. Eu sou muito fã de você ser realmente bom em algo que você faça. Então, quando fala de Meta Ads, por exemplo, gerenciar tráfego para e-commerce, eu colocaria minha mão no fogo para postar os 5 melhores gestores de e-commerce se me colocasse eu e ele numa conta do zero em uma semana que daria mais resultado. Porque eu acredito tanto no meu trabalho que eu sou capaz de apostar até isso. Porque,
Se eu sou especialista em algo, eu tenho profundidade, tem 9 anos que eu gerencio anúncios, 7 anos agora que eu faço múltiplos 6 dígitos na internet, eu ganho mais de 100 mil por mês. Se eu acredito tanto em mim, eu sou especialista em algo, as pessoas não vão querer perto, eles vão querer. Porque o especialista, a pessoa que realmente entende de algo, tem profundidade, é escasso. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e não são boas em nada. Um detalhe importante, pessoal, que eu acho que eu vou pegar até um pouco dessa fala que ele trouxe, é que perceba que mesmo dentro do que Tito comentou, ele comentou para ele toda a trajetória, mas se for parar para pensar do tempo que ele ganha em dólar, você tem quanto tempo que você começou a estar nessa operação, assim, tirando a sua primeira indicação, que foi sim. que você meio que indicou, mas nesse momento que você está agora como foco, tem quanto tempo? Tem cerca de 6, 8, 7 meses. Tem 7 meses, mas você percebe que dentro da trajetória que ele falou, ele pegou tudo que ele construiu para poder vender. Então você que está aí de casa, quando você for ver uma oportunidade de ter um cliente nos Estados Unidos, ou quando você for vender o seu trabalho, o seu serviço para ele, busque entender que por mais que você não tenha experiência dentro daquele nicho, daquela região, pegar tudo que você construiu, o tempo de mercado, se você é uma pessoa que tem faculdade, utilizar o seu diploma, se você é uma pessoa que tem case no Brasil, você pode utilizar de uma forma estratégica para poder trazer seu posicionamento, porque ao depender da forma que você faça, você pode realmente se prejudicar. Tipo, pô, o cara tem Brasil, mas não tem Estados Unidos, não vale a pena. Mas não é esse o ponto. O ponto é justamente a forma como você pega o que você construiu para você conseguir vender. Porque no caso de Tito, ele trouxe o posicionamento dele muito focado no que ele construiu como evento, coisa grande. Isso facilita. Mas eu, quando comecei, eu não tinha cliente nos Estados Unidos. Meu inglês eu sabia falar, mas ainda não tive a experiência assim, tipo, de usar inglês para o negócio, né? Para fazer transações, para fechar contrato. Mas eu peguei meu primeiro cliente foi com um fixo de $750. E esse primeiro cliente, eu simplesmente me posicionei como um especialista no mercado, eu estudei o mercado e ofereci. Então, pessoal, peguem esses insights que vocês estão vendo e usem isso para a empresa de vocês quando vocês querem focar no crescimento e internacionalizar a empresa. Isso vale tanto para você que tem agência, ou então para você que tem uma empresa e está querendo crescer ainda mais nos Estados Unidos, ou está com um negócio local que quer ficar mais sólido. Porque são esses detalhes que às vezes a pessoa se prende, Tito. A pessoa fala, pô, mas eu não tenho agência, pô, mas eu não tenho evento. Sempre, você nunca vai ter a situação igual. Mas da mesma forma que ele não teve o que eu tive, ele conseguiu fazer acontecer, e eu não tive o que ele teve, e eu consegui fazer acontecer. Vai muito da forma de você enxergar o que você tem construído como oportunidade. Sim, na verdade, todo dia você tem a chance de construir algo, né? Aí se você construiu hoje um posicionamento mínimo, seja uma apresentação legal, você fez algo bom, você já começa à frente amanhã do que estava hoje. Agora, se hoje você não construir nada, você vai continuar no mesmo lugar amanhã. Então, entenda que quanto mais você trabalha hoje, o seu amanhã vai ser mais fácil. Então, comece hoje a se posicionar, comece hoje a melhorar a sua empresa, o seu branding, a sua forma de captar clientes, porque se você melhorar 1% todo dia, nos juros compostos tudo dá certo. Beleza, então, fechado. Muito obrigado, irmão.